Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Também convido a Santa e Amada Igreja para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E ainda quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, logo mais estaremos participando do pão da Santa Ceia do Senhor. Quero convidar os irmãos à leitura do 1 Coríntios capítulo 11, os versos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para uma breve oração. Mesmo assentados, oremos. Pai gracioso, eterno e santo, Deus justo, bom, Deus reto, Deus de extremas misericórdias. As tuas misericórdias, Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Estamos neste momento de culto, Senhor, reunidos em santa comunhão, como um só corpo, cuja cabeça é Cristo. E nesse momento, Deus, estamos diante da tua santa palavra. Ó Pai, nós rogamos a ti que teu Santo Espírito, Senhor, possa nos iluminar para que possamos entender essa tua palavra já revelada. Nós rogamos a ti, Senhor, que somente o teu Santo Espírito fale através de mim nesse momento. Eu clamo a ti, Senhor, pedindo perdão mais uma vez pelas minhas falhas e pecados. E lhe peço ardentemente que neste momento eu desapareça, eu diminua e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu e se fez um de nós, para que nós fôssemos feitos à sua semelhança também, e tivéssemos parte do seu corpo, que como pão dado por nós, para que nós tivéssemos vida e comunhão nele. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, mais uma vez os versos 23 e 24. Versos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O que podemos aprender sobre o pão, o corpo de Cristo, que participaremos daqui a alguns minutos? Se vocês receberam dignamente, se vocês o receberam a Cristo dignamente,
vocês são isso mesmo que receberam. Exatamente isso. Vocês são pão também. A mesma essência do corpo de Cristo. Não existe um corpo com uma essência e membros com outra essência. Existe uma união de essências, uma semelhança. Então, se nós recebemos Cristo dignamente, como no matrimônio nos tornamos um com Ele, como a noiva de Cristo com o seu noivo, e nos tornamos um, nós somos exatamente o que nós nos tornamos. Nós somos pão como Cristo é pão. E aqui vai representar o corpo de Cristo. O apóstolo diz, nós somos muito, mas um só pão, um só corpo. Eis como ele explicou o sacramento da mesa do Senhor. Nós somos muitos, mas só um corpo. Quero convidar a Santa e Amada Igreja a ver aqui mesmo em 1 Coríntios capítulo 12, nos versos de 12 a 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito de Cristo, com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Não existe igreja sem unidade, não existe cristão sem união. Nós somos unidos em santa comunhão com os nossos irmãos e irmãs, e somos unidos a Cristo no mesmo corpo. Nós fazemos parte de Cristo. Se o recebemos dignamente. E vemos também aqui no verso 20 do próprio capítulo 12. O certo é que há muitos membros, mas só um corpo. Neste pão se indica como devem ou como devemos amar a unidade. Acaso este pão foi feito de um só grão? Este pão que está aqui sobre a mesa foi feito de um só grão de trigo? Não eram acaso muitos os grãos de trigo que foram moídos a se tornar farinha a ponto de serem feitos e se tornar pão? Mas antes de se tornarem pão, estavam separados. Se uniram mediante a água, depois de terem sido triturados. Se não for moído e amassado com água, o trigo nunca poderá tornar-se pão. Cada lágrima que você derramou na sua caminhada até aqui foi forjando o mesmo pão, foi tornando você participante dos mesmos sofrimentos de Cristo, não na mesma intensidade, mas foi forjando você parte do corpo de Cristo. Bem-aventurado o sofrimento que nos livra do terror da eternidade eterna de punição. Bem-aventurado o sofrimento que nos aproxima de Cristo em oração simples e que nos torna humilde, que olhamos para nós e vemos como somos incapazes, fracos, inoperantes diante do sofrimento que a vida apresenta. Bem-aventurado o sofrimento pelos quais passamos, segurando nas mãos do nosso Redentor, pois quando Ele nos dá o alívio, nossa alma regozija e glorifica Ele. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor poderia ter feito isso. Por isso, por causa das suas lágrimas, você sabe como valorizar a nossa unidade. Não há nenhum de nós, não há igreja que não tenha sofrido. Se você olhar para trás, você vai ver que os profetas foram cerrados ao meio, apedrejados. Os apóstolos foram crucificados, mortos à espada. Os reformadores foram queimados em óleo, mortos, perseguidos, suas famílias devastadas, para que nós tivéssemos assento na igreja de Cristo hoje. Sangue de pessoas das quais o mundo não era digno de recebê-las, foi derramado no chão. E muita lágrima escorreu dos olhos daqueles que professam a fé em Cristo. Nós fomos forjados pela água.
Nós éramos grãos separados e dispersos, até que fomos unidos, e pela trituração que a própria vida nos causa em circunstâncias e perseguições, nós fomos também sendo forjados para sermos pão um dia. E assim, participantes do corpo de Cristo, nós sabemos exatamente como valorizar a nossa unidade. Mas, se não for trigo mesmo, de verdade, nunca dará valor a essa unidade. Nossa unidade no corpo. Se não for trigo, nunca será valorizado, não dará valor, não haverá importância para aquilo. Mas se for trigo, saberá dar valor. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, que estamos, os versos 25 a 27. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Nós vemos no mundo a crueldade, quando alguém passa por aflições, o outro ri. Nós vemos na igreja o oposto. Choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Isto é, todo aquele que é trigo. Então nós vemos que a procedência do trigo, qual é a procedência do trigo? Um inimigo semeou joio no meio do trigo, mas o trigo, ele procede do Senhor da seara. Quero convidar os amados irmãos para a leitura de Mateus, capítulo 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versos 24 a 30. Uma realidade espiritual explicada por parábola. Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, próprio Cristo falando, né? Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Veja, dono da seara, ele semeou a boa semente, o trigo, que é a sua igreja. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, no meio desta boa semente, o inimigo semeou também o trigo. Então veja que nós temos aqui duas procedências, do que é trigo e do que não é trigo. Parece trigo, mas não é. É o joio. Um procede de Deus, o outro procede do inimigo. Verso 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Mas não é a igreja de Cristo, então por que tal pessoa fez esse escândalo, causou esse escândalo? Por que tal pessoa agiu desse meio, dessa forma? Por que acontece esse tipo de coisa? Verso 28. Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vos arranquemos o joio? Ele respondeu: não. Veja que o joio, ele continua junto com o trigo, na própria igreja, com a permissão de Cristo. Com a permissão de Cristo. Mas existe um motivo de amor, um motivo bom, para que esse joio não seja arrancado fora de tempo. E ele diz: deixai-os crescer juntos até a colheita. Irmãos, não se enganem, a colheita virá. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros. Veja que Cristo, ele não perdeu o controle dessa situação. Quando chegar a colheita, eu direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Esse aqui é o fogo final do fogo inextinguível, que é o inferno, né? Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então nós somos a boa semente, sabemos que existe o joio, mas mantemos o nosso domicílio para sermos unidos a outros grãos de boa semente, a fim de que sejamos pão. Eis o processo
do corpo verdadeiro de Cristo. Nasce boa semente, conforme vimos aqui no verso 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou toda a natureza, está lá em Gênesis 1:31, e olhou Deus e viu que tudo era muito bom. Então, o processo do corpo verdadeiro de Cristo, esse misterioso corpo de Cristo, em que nós nos tornamos, ou melhor, Ele nos tornou membros do seu próprio corpo. Nascemos da boa semente. A parábola do semeador diz: eis que um homem saiu a semear, e a semente que caiu em solo fértil produziu 30, 60 e a 100 por um. Ou seja, o verdadeiro trigo, o verdadeiro irmão, o verdadeiro obreiro, o verdadeiro mestre, o verdadeiro cristão, ele provém da boa semente. Mas ele sabe que existe também o joio. Isso não nos assusta nem nos surpreende. O joio também existe. Então nasce da boa semente. A semente é a santa palavra de Deus. Une-se a outros grãos que nasceram da mesma boa semente e se tornaram membros do mesmo corpo. Vou voltar lá para 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, que diz: ora, vós sois corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo. Cada um de nós individualmente é um membro importante para o funcionamento do corpo, para a união e para a comunhão do corpo. Tá? Então nascemos da boa semente, a boa semente que é a santa palavra de Deus, nos unimos a outros grãos que também nasceram da boa semente e nos tornamos membros uns dos outros, de forma que nós somos membros uns dos outros. Como é possível o trigo se alegrar com a dificuldade, a tristeza de outra parte do seu corpo? Como é possível o meu corpo ficar satisfeito se existe uma inflamação em um dos meus membros? Ou se um dos meus membros está machucado e ferido, como é possível o corpo regozijar-se? Então nós nos tornamos membros uns dos outros, unidos pela água do batismo, que é a morte de Cristo. Veja 1 Coríntios 12, 13. Esta água nos forja exatamente o corpo de Cristo. Por isso é necessário o batismo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Aqui diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Esse batismo cristão ele é tão importante como selo de entrada no corpo, que os apóstolos não aceitavam pessoas que haviam sido batizadas apenas no batismo de João. O batismo de João não é um batismo cristão. O batismo de João era um batismo precursor para o mundo receber Cristo, era um batismo de arrependimento. Era um alerta ao mundo: vocês têm que se arrepender dos seus pecados, produzir fruto, pois dignos de arrependimento, porque o Senhor da glória virá pisar nessa terra. Portanto, aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Aquele que tem comida, faça o mesmo. Não cobreis nada que não seja justo dos outros. Não maltrateis ninguém. Vivam como pessoas dignas, pois o Rei da Glória, ele virá. E efetivamente já veio. Então, quando Cristo, ele morre e ressuscita, quando está sendo assunto aos céus, ele deixa a sua grande comissão à igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, buscando os trigos, os grãos, que ainda estão dispersos e isolados, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando os apóstolos eles viam pessoas que não eram batizadas ainda, com esse batismo cristão, eles falavam: que batismo você foi batizado? Eles falavam: o batismo de João. Não recebeste ainda o batismo de Jesus, o batismo do Espírito Santo, o batismo cristão? Não. Então, nesse caso, eles batizavam, porque essas pessoas ainda não haviam passado pelo batismo. Nós somos unidos, então, pela água do batismo, que é a morte de Cristo.
Mas para que o grão venha a cumprir a sua função, que é alimentar, ele precisa se tornar pão. E para isso é necessário um outro elemento. A água é necessária. Sermos triturados pela vida no sofrimento de Cristo é necessário. A água é necessária, mas ainda falta um elemento para que nós nos tornemos de fato pão e de fato corpo de Cristo. Falta um elemento, é necessário mais um elemento, a saber, o fogo. Há de vir o Espírito Santo, e como ele virá sobre nós, mostrando-se em labaredas de fogo, conforme nós vimos aqui. Vamos ver novamente, amados irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ou seja, é necessário também o fogo. O fogo, o pão, ele precisa passar por esse elemento. E esse elemento será produzido pelo próprio Espírito Santo, mostrando-se em labaredas de fogo, o fogo que purifica a nossa boca. Veja que em Isaías capítulo 6, é muito importante nós entendermos nesse chamado de Isaías capítulo 6, vamos ler dos versos 5 a 8. Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Isso aqui é a visão de Isaías, né? Contextualizando os irmãos. Porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías ele tem a visão ali do trono de Deus, no seu chamado, a primeira coisa que esse chamado de Deus faz com Isaías é que Isaías veja claramente e reconheça exatamente quem ele é. Ai de mim, ele reconhece o seu estado de consciência, o seu estado físico. E ele olha, quando ele recebe o chamado, ele não pensa, vou me projetar, eu vou crescer, eu vou prosperar, Deus vai me dar tudo, Deus vai abrir as portas do ouro e da prata para mim. Não é isso que ele pensa. O trigo, quando ele vê o chamado, quando ele reconhece Cristo, a primeira coisa que acontece com ele é ele olhar para ele mesmo e ver quão miserável ele é. E ele olha e fala, ai de mim. Este ai é um lamento, é quase que uma ameaça. E ele fala, ai de mim. Eu perdi o versículo, era o 5. Então ele diz, ai de mim, estou perdido. Ele não vê ali uma fonte de lucro, mas ele vê a condenação dele, porque ele viu o Deus Santo. E ele fala, ai de mim, estou perdido. E ele começa a descrever então as suas falhas, a sua pequenez, o seu erro, qual era o pecado recorrente na vida dele. Porque sou homem de lábios impuros. E ele reconhece ainda que não há um justo sequer. E ele fala, habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele fala, ai de mim, estou perdido, por quê? Porque sendo assim tão miserável pecador, os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor dos Exércitos. Deus me alcançou aqui, Ele me viu nesse estado de miséria que eu estou. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Uma tenaz é uma espécie de uma pinça, né? Então ele pegou uma brasa. O que é uma brasa viva? Quando você faz churrasco, não está o carvão ali, que ele está aceso, né? A gente costuma falar isso, né? Essa é a brasa viva. Ele tirou aquilo e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. É necessário o fogo do Espírito Santo para a purificação. E essa purificação ela começa primeiro trazendo em nós, na nossa consciência, o reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é. Ai de mim que estou perdido, porque tenho esse pecado, aquele outro pecado.
recorrente, mas estou sendo chamado aqui por Deus, estou perdido porque Deus me viu. Isso é incompatível, é incompatível. O meu estado pecador, abominável, é incompatível com o Rei da Glória, santo e perfeito. Veja como o maior milagre que existe não é Deus ressuscitar um corpo físico que morreu, mas é ressuscitar um espírito humano, morto em delitos e pecados. Esse é o maior milagre que existe. E então, ele, mostrando-se em labaredas como no dia de Pentecostes, agora ele purifica a nossa linguagem, purifica, retira os nossos pecados através desse fogo. E nós começamos então a nos tornar pão no corpo verdadeiro, da unidade, do amor e da verdade. E ele nos inspira a piedade e nos faz arder para Deus e desprezar o mundo. Veja Romanos capítulo 12, verso 9. Romanos capítulo 12, verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Isso aqui é santificação. Santificação é separar o bem do mal. Deteste o mal e apegue-se ao bem. Deteste o mal, porque esse mal vai te assediar. E se você flertar com ele, você pode cair. Deteste o mal. Queimará a palha dentro de nós e purificará o nosso coração como o ouro. Vamos lá ao outro texto que nós lemos em Mateus 3, 11 e 12. Eu vos batizo com água, que é João Batista falando, né? Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A sua palha tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Surgiu aí uma espécie de debate, em que algumas pessoas falam que este fogo é o fogo purificador, regenerador do Espírito Santo, e outras falam que esse fogo não é, que esse fogo nós não devemos pedir porque esse fogo é o inferno. Irmãos, o fogo são as duas coisas. Jesus ele vai batizar das duas maneiras. Ele vai batizar com fogo, como ele fez lá em Atos dos Apóstolos, purificando as pessoas. Como ele fez com Isaías, purificando a linguagem. O fogo regenerador, purificando. E também este fogo será o fogo inextinguível que condenará os ímpios pela eternidade, para que nós não sejamos condenados com o mundo para o fogo inextinguível. Nós passamos pelo fogo da purificação, que é o batismo no Espírito Santo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a eira. Não haverá exceção nem para um lado nem para o outro. Não haverá exceção de eleitos, não haverá exceção de réprobos, de condenados. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no seu celeiro. Glória a Deus por isso. Aqueles que foram triturados pelo sofrimento, unidos pela água do batismo, e forjados e purificados pelo fogo, são unidos no celeiro. Vão servir de pão, de alimento. Agora, queimará a palha em fogo inextinguível. Aquele que não produz frutos. O joio, ele é uma palha. Ele tem uma palha com aparência de trigo. Ele não produz frutos. Se você abrir ele, o trigo, vai cair uns grãozinhos na sua mão. Se você pegar o joio, debulhar ele assim, ele vira palha. Ele se desfaz todinho. Então, este será queimado no fogo inextinguível. Assim como um peixe que não pode viver fora da água. Não podemos viver fora do corpo. Somos felizes, não quando queremos nos satisfazer. Multidões e multidões de pessoas se tornaram infelizes, porque passaram a vida tentando se satisfazer, achando que ali estava a felicidade.
Muitas e muitas pessoas tomam remédios fortíssimos para conseguir dormir. A fila dos consultórios dos psiquiatras estão cheios de pessoas que entraram em profunda depressão, porque acharam que buscando a satisfação pessoal e a felicidade em outros lugares iriam conseguir. Salomão diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e venha dizer: não vejo neles contentamento. Então, irmãos, não se engane. Somos felizes não quando queremos nos satisfazer, mas quando nos tornamos úteis, cumprindo a nossa função no pão vivo, no corpo de Cristo, este misterioso corpo de Cristo. Nós somos sim, somos pão, e isso pela misericórdia dele e graça do Senhor. Amém. Quero convidar a Santa e Amada